Um dia parei de fugir do que evitava encarar. Sem testemunha, sem plateia, sem personagem pra interpretar. Vi desejos que não eram meus, metas que aprendi a querer, caminhos escolhidos por hábito antes mesmo de compreender. Quantas vezes disse estou bem, só pra conversa terminar. Quantas partes abandonei, tentando em algum lugar me encaixar. Foi quando caiu a distância entre aquilo que mostro e sou, e pela primeira vez em anos minha própria voz me encontrou. Não veio do céu, não veio de fora, alguma coisa mudou quando parei de fugir de mim. O despertar interior começa onde ninguém pode ver. Quando você encara sem medo aquilo que precisa reconhecer. Não é virar outra pessoa, nem apagar aquilo que passou. É deixar morrer o personagem que durante tanto tempo te representou. Eu carregava antigas culpas como sentença sem revisão. Respondia ao presente com feridas de outra estação. Confundia a defesa com força, orgulho com proteção, até perceber que certas guerras só prolongavam a prisão. Nem tudo precisa resposta, nem toda perda pede revanche. Há coisas que ficam menores quando deixamos que avancem. Perdoar não muda o passado, mas muda quem vai continuar. E aceitar aquilo que não controlo também me ensinou a caminhar. Agora escuto minhas escolhas antes de correr para agir. Se alguma coisa rouba a minha paz, eu pergunto por que deixei entrar ali. Não busco uma vida perfeita, isso nunca foi transformação. Quero presença suficiente pra reconhecer minha contradição. Ainda erro, ainda tropeço, ainda tenho muito pra aprender, mas já não preciso esconder aquilo que preciso resolver. Porque crescer não faz espetáculo, nem acontece de uma vez. É mudar pequenas atitudes quando ninguém vai saber o que fez. Talvez despertar não seja descobrir todos os segredos da vida. Talvez seja finalmente parar de mentir para si mesma. O despertar interior não pede aplauso nem confirmação. É quando aquilo que você pensa começa a conversar com sua ação. É olhar para dentro sem fugir e ainda escolher continuar. Porque quem finalmente se encontra já não precisa viver tentando se provar.
esquecendo o presente, carregando pensamentos colocados por outra gente. Se a maioria aponta, todo mundo quer seguir. Poucos param no caminho pra saber onde vão sair. Aceitam o costume como regra natural, até o absurdo repetido parecer normal. Eu comecei perguntando o que ninguém perguntava, por que tanta certeza se ninguém investigava? Foi quando percebi no meio da confusão que pensar por conta própria também é revolução. Não quero manual dizendo como devo viver. Minha história não nasceu pra alguém escrever. Se existe uma escolha que ainda posso fazer, é manter minha cabeça acordada pra entender. Abre os olhos, não para o querer mostrar, mas para aquilo que você nunca parou pra observar. A mente desperta, não aceita qualquer versão, analisa antes de entregar sua opinião. Reconhece o jogo por trás da distração e não confunde popularidade com razão. Quem aprende a pensar não precisa acompanhar toda a corrente que aparece querendo arrastar. Tem notícia feita apenas pra provocar reação, tem manchete calculada pra capturar atenção, tem promessa desenhada pra explorar ansiedade, tem mentira bem vestida parecendo autoridade, tem algoritmo estudando cada hesitação, transformando preferência em previsão. Enquanto você pensa que escolheu sozinho, alguém já calculava teu próximo caminho. Mas consciência não significa desconfiar de tudo, nem achar que só você compreendeu o mundo. É saber mudar de ideia quando a prova aparecer, ter coragem de admitir quando precisa aprender, porque arrogância também pode aprisionar quem acredita saber tudo, deixa de questionar. Uma mente realmente livre não procura ter razão, procura enxergar melhor antes da conclusão. Minha atenção tem valor, meu tempo tem limite, entrego minhas horas pra qualquer coisa que grite. Não preciso transformar todo assunto em batalha, nem viver alimentando aquilo que me atrapalha. Aprendi a separar desejo de necessidade, reconhecimento público de felicidade, movimento de progresso, aparência de valor e uma voz convincente de alguém conhecedor. Se tentarem me encaixar numa definição, eu continuo ampliando minha percepção, porque nenhuma etiqueta vai determinar até onde minha consciência consegue alcançar. Não quero acordar tarde depois de envelhecer, descobrindo que existe sem realmente escolher. Enquanto houver perguntas procurando direção, vou manter acesa a minha própria reflexão. Eu não quero pensar como todos, nem ser diferente só pra contrariar. Eu quero apenas ter consciência daquilo que escolho. Acreditar, mente desperta. Mente desperta. Olhos abertos para compreender.
desculpa pra submissão. Fizeram do hábito abrigo e da obediência proteção. Treinaram olhos pra superfície, treinaram bocas pra repetir, enquanto a dúvida era tratada como inimiga de existir. Quem dita o certo escolhe o ângulo, quem vende a cena controla o olhar. Se todo mundo recebe o mesmo quadro, poucos procuram o que ficou fora. Eu vi certezas desmoronando quando comecei a investigar. Aquilo que parecia absoluto não suportava outro lugar. Sem mestre, sem roteiro, sem pedir permissão, hoje eu encaro a última ilusão. A última ilusão. A última ilusão vai cair diante dos olhos. O que parecia inteiro vai mostrar seus cortes. Não compro respostas pra evitar contradição, nem faço da mentira minha proteção. Se a verdade custa o conforto que restou, eu pago o preço de saber quem me enganou. Fabricou urgência pra impedir a análise, criam dois lados, depois vem o debate. Escolhem palavras, enquadram a narrativa. Quem controla o contexto altera a perspectiva. Fazem da revolta mais um entretenimento, transformam indignação em engajamento. Te dão inimigo, apontam direção, enquanto ninguém pergunta quem lucra com a divisão. Eu não quero outro dono para minha certeza, nem trocar uma prisão por nova promessa. Questionar não significa negar tudo que existe, significa não aceitar porque alguém insiste. Minha consciência não procura unanimidade, prefere o desconforto de encarar a complexidade. Se pensar diferente tem algum preço a cobrar, melhor pagar pensando do que viver sem questionar. Agora reconheço o truque antes mesmo da conclusão. Medo vestido de conselho, interesse vestido de razão. Promessa vestida de futuro, controle chamado de cuidado. Um discurso pode ser bonito e danana ser contaminado. Por isso servo quem ganha quando todos começam a perder. Quem me exige que eu nunca pergunte, tem alguma coisa pra esconder. Não quero viver desconfiando, nem transformar tudo em oposição. Quero apenas conservar comigo o direito da investigação. Pode apagar a tela, pode cortar o sinal, pode mudar o discurso, pode trocar o personagem. Depois que alguém aprende a enxergar, é difícil vender cegueira novamente. A última ilusão perdeu o lugar onde se escondia. O medo já não escolhe aquilo em que eu acreditaria. Nenhuma voz recebe minha rendição, nenhuma massa substitui minha reflexão. Se o mundo inteiro mandar, minha consciência se calar, eu vou pensar, eu vou perguntar, e antes de acreditar, eu vou olhar. No the sky, no blind obedience, eyes open. A última ilusão.
No, 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 no. Desde cedo dão nomes às coisas antes que eu possa definir. Separo o certo do errado e dizem por onde seguir. Entregam modelos de sucesso, receitas para pertencer. Como falar, como vestir, o que comprar pra parecer. Se questiono, sou problema. Se concordo, sou normal. Mas nunca vi liberdade nascendo de um manual. Eu não quero uma existência calculada pela aprovação. Prefiro enfrentar minhas dúvidas do que terceirizar minha decisão. Nenhuma cela é tão eficiente quanto aquela que convence o prisioneiro de que não existe prisão. A mente sem correntes não pede licença pra pensar, não escolhe uma verdade só porque é fácil aceitar. Não se ajoelha diante do medo de ficar só, nem muda a sua essência pra receber uma voz. Se querem decidir até onde meu pensamento vai, eu atravesso o limite e descubro o que existe do outro lado. Break free. No mental chase. No wise. Think. Choose. Right. Tem opinião pronta na mesa antes do assunto começar. Tem gente defendendo ideias que nunca parou pra estudar. Tem medo vestido de certeza, preconceito chamado tradição. Tem comportamento herdado, passando por convicção. Eu também carreguei conceitos sem saber de onde vieram, até confrontar as certezas que por muito tempo me regeram. Algumas sobreviveram, outras eu precisei deixar, porque maturidade também é ter coragem de se revisar. Não quero trocar uma corrente por outra de nome diferente, nem fugir de uma doutrina pra obedecer cegamente. Liberdade não é discordar de qualquer coisa por oposição, é poder mudar de ideia quando mudar a informação. É ouvir quem pensa diferente sem transformar tudo em guerra. Reconhecer os próprios erros quando a própria certeza quebra. Quanto mais livre fica a mente, menos precisa se provar. Porque quem não teme uma pergunta também não teme escuta. A mente sem correntes não pertence à multidão, não transforma a popularidade em comprovação. Carrega dúvida, coragem e discernimento, sem entregar para ninguém o próprio julgamento. Porque liberdade começa antes de qualquer ação. No instante em que você pergunta: essa escolha é realmente minha?
ai, ai. Brum. Ai, 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 ai. Na, 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 na. Querem meu medo antes da escolha, minha reação antes da razão. Querem resposta imediata, sem espaço pra reflexão. Todo assunto vira confronto, toda dúvida provocação. Se eu não escolho algum dos lados, tentam escolher minha posição. Mas não entrego meu julgamento pra quem fala com convicção. Volume nunca foi argumento e aplauso nunca foi comprovação. Eu escuto, comparo, questiono, deixo os fatos terminar. Porque uma mente sem paciência é terreno fácil de ocupar. Minha cabeça não é território público. Minha consciência não está em negociação. Eu sou o dono da própria mente. Eu sou o dono da própria mente. Não decidem aquilo que devo aceitar. Não preciso odiar quem mandaram odiar, nem desejar aquilo que querem me vender. Minha opinião não nasceu pra obedecer. Se tentarem conduzir cada passo que eu der, vão descobrir que minha escolha não pertence a ninguém. No controle, no controle, my mind, my choice. Conhecem nossas preferências, estudam cada reação, sabem transformar desejo em ferramentas de pressão. Se o medo prende a atenção, eles aumentam a ameaça. Se a revolta gera movimento, mais combustível entra na praça. Criam necessidades novas pra manter a roda girando. Você compra pra preencher e termina desejando. Eu aprendi a reconhecer quando estão tentando provocar. Nem toda isca que aparece merece meu tempo pra morder. Quem controla o próprio impulso muda toda a relação. Porque antes de responder ao mundo, consulta a própria razão. Ser dono da própria mente não é nunca reconsiderar, é justamente ter coragem de admitir e revisar. Não transformo minhas ideias em paredes ao meu redor. Conhecimento que não muda pode impedir algo melhor. Não quero líderes mentais, nem seguidores atrás de mim. Cada pessoa deve encontrar a própria maneira de decidir. Posso ouvir mil argumentos sem entregar minha autonomia. Posso aprender com diferente
responsabilidade pela decisão. Eu sou o dono da própria mente. Não terceirizo minha percepção, nem faço da maioria minha definição. Posso mudar sem me vender, discordar sem destruir, ouvir sem obedecer, aprender sem me diminuir. Porque enquanto eu puder perguntar, antes de acreditar, nenhuma voz, nenhuma moda, nenhuma pressão vai tomar de mim o direito de pensar. Vejo sorrisos preparados pra esconder preocupação, gente exibindo abundância enquanto falta satisfação. Vejo discursos impecáveis com interesses por detrás, promessas feitas para o público que ninguém cumpriria em paz. Vivemos julgando histórias por segundos de exposição, como se um pequeno retrato explicasse uma geração. Mas aprendi cedo uma coisa que mudou minha direção: quem conhece só a aparência conhece apenas uma versão. Olha de novo, mais devagar, mais devagar. Aquilo que parece simples pode esconder muito mais, além da superfície, além da superfície. Existe aquilo que ninguém mostrou, existe uma história antes do que chegou. Nem todo vencedor encontrou realização, nem todo derrotado perdeu sua missão. Eu quero ver além do que tentam exibir, porque a verdade quase nunca mora na superfície. Preço alto não transforma qualquer coisa em qualidade. 1000 pessoas repetindo não transforma erro em verdade. Cargo grande não garante sabedoria pra decidir, e uma roupa bem cortada nunca ensina alguém a agir. Tem quem fale de coragem sem jamais correr um risco, tem quem venda a liberdade enquanto depende do próprio vício. Por isso não me impressiono com tamanha oposição. Já vi gigantes por fora carregando medo no coração. Também vi gente esquecida que ninguém quis escutar, carregando pensamentos que poderiam transformar. Não mede pela embalagem, não julga pelo momento, não compra. Toda narrativa observa, questiona, aprofunda. Existe sempre outra camada depois da primeira visão, uma causa antes do efeito, uma escolha antes da ação. Cada comportamento humano carrega alguma construção, coisas que ninguém percebe olhando apenas de fora. Então, quando parei de procurar respostas rápidas demais, comecei a compreender o que antes deixava pra trás. Nem tudo precisa acabar
aceitar. Eu não quero somente aquilo que meus olhos conseguem alcançar. Quero a causa, quero o contexto, quero entender antes de condenar. Além da superfície, além da superfície. Onde a aparência já não pode convencer, onde cada máscara começa a desaparecer. Sem julgamento pronto, sem falsa conclusão, eu sigo aprofundando minha percepção. Porque quem aprende a enxergar além do que está ali, nunca mais se satisfaz com aquilo que existe só na superfície. Só na superfície. Look deeper. See beyond, think beyond, life beyond. See beyond, think beyond, life beyond. Além da superfície. O despertador ordena cedo, o corpo levanta sem pensar. A mesma pressa no caminho, o mesmo medo de atrasar. Café tomado sem sentir, palavras ditas por educação. Dias inteiros acontecendo, sem presença na decisão. Compramos coisas sem precisar, respondemos antes de entender. Corremos porque todos correm, sem perguntar pra quê. Chamamos hábito de escolha, chamamos pressa de ambição. Mas quantos sonhos foram deixados no fundo da repetição? É o fim do automatismo. É o fim do automatismo. Eu quero estar presente quando a minha vida acontecer, sentir cada escolha antes de simplesmente obedecer. Não vou gastar meus anos cumprindo um papel, nem deixar minha vontade esperando algum sinal do céu. Se cada novo dia me entrega outra decisão, eu assumo o risco de escrever minha própria direção. A mão procura o telefone antes dos olhos despertar. O dedo corre pela tela sem sequer querer procurar. Uma imagem chama outra, outra chama mais 10. Quando a cabeça percebe, já não sabe onde esteve. Comemos olhando notícias, conversamos sem escutar. Entramos em lugares lindos, só pensando em fotografar. Transformamos experiência em coisa pra compartilhar, como se viver só tivesse peso, quando alguém pudesse olhar. Eu quero recuperar os minutos que ainda posso proteger, porque existir inconsciente não é o mesmo que viver. Hoje eu mudo pequenas coisas que pareciam não importar. Pergunto antes de aceitar, penso antes de concordar. Se estou cansada, reconheço
Não preciso abandonar tudo, nem desaparecer daqui. Despertar também significa estar inteiro onde decidi. Porque liberdade cotidiana não precisa de revolução. Começa quando cada hábito volta a passar pela razão. Não quero chegar ao último capítulo e descobrir que fui apenas espectadora da minha própria história. Hoje eu assumo o comando. É o fim do automatismo. Não vou atravessar meus dias sem saber onde estou. Nem repetir velhos padrões só porque alguém ensinou. Quero consciência até nas escolhas mais pequenas. Presença verdadeira nas horas mais serenas. Porque a vida não começa depois de alguma transformação. Ela está acontecendo agora. E eu finalmente estou prestando atenção. Guardei projetos na gaveta, esperando a ocasião, como se o tempo prometesse me entregar confirmação. Quantas vezes vi a chance e inventei motivo pra ficar. Chamei de calmo meu receio, só pra não ter que arriscar. Esperava estar pronto, esperava não sentir temor, até entender que a coragem não exige ausência de pavor. O caminho estava diante dos meus olhos todo dia, mas eu procurava uma chave pra uma porta que já se abria. Não espere outro sinal. Talvez aquilo que você procura já esteja diante de você. A porta está ninguém vai te empurrar. Existe um mundo inteiro depois do medo de tentar. Leva contigo as cicatrizes, deixa a dúvida pra trás. Nem todo passo precisa garantir onde você vai chegar. Se a vida colocou passagem onde antes havia um não, atravesse. Talvez o outro lado seja o começo da tua transformação. Por certeza pra começar, mas certeza é luxo raro pra quem decide avançar. Toda escolha cobra alguma coisa, a
quero viver imaginando quem eu poderia ter sido se tivesse enfrentado o medo quando o caminho fez sentido. Fracasso não é sentença, nem acerto é garantia. Quem aprende com a própria queda volta diferente outro dia. Eu não controlo o resultado, mas controlo minha decisão. E já cansei de dar ao medo o direito da conclusão. E se der errado, eu aprendo. E se cair, eu levanto. E se ninguém acreditar, eu continuo. E se houver outra porta, eu atravesso também. Step through. No fear. Da paz. Move. Tem gente esperando décadas por certeza pra começar, mas certeza é luxo raro pra quem decide avançar. Toda escolha cobra alguma coisa, até ficar também tem preço. Às vezes perder uma oportunidade dói mais que errar no começo. Não quero viver imaginando quem eu poderia ter sido se tivesse enfrentado o medo quando o caminho fez sentido. Fracasso não é sentença, nem acerto é garantia. Quem aprende com a própria queda volta diferente outro dia. Eu não controlo o resultado, mas controlo minha decisão. E já cansei de dar ao medo o direito da conclusão. E se der errado, eu aprendo. E se cair, eu levanto. E se ninguém acreditar, eu continuo. E se houver outra porta, eu atravesso também. Hoje não procuro atalhos, nem promessa de vencer. Quero apenas uma história que eu tenho escolhido viver. Se amanhã mudar meus planos, eu encontro outra direção. Porque liberdade também mora na capacidade de adaptação. Há caminhos que aparecem somente depois de caminhar. Você nunca vê a estrada inteira quando decide começar. Então guardo minhas desculpas onde não possam me alcançar. Tem muito ainda pra descobrir, pouco tempo pra esperar. A porta está aberta, não promete facilidade, mas existe mais vida depois da insegurança e da vontade. Não vou pedir ao futuro uma garantia pra avançar, nem transformar meu G6 em motivo pra parar. Eu não sei tudo aquilo que existe depois daqui, mas prefiro descobrir caminhando do que passar a vida inteira olhando a porta sem nunca atravessar. Oh, yeah, 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 yeah. Brum, bum, 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 bum. Da, 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 da. Ei, todo dia uma urgência nova, preparada pra ocupar mais um pedaço da cabeça. Antes de você questionar, rolando telas sem destino, consumindo sem escolher.
conhecem o teu impulso, mas você conhece a tua mente fora da hipnose. Fora da hipnose. Eu recuperei meu olhar, não sigo todo estímulo tentando me puxar. Não entrego minha escolha por conveniência, nem negócio por conforto, minha consciência. O jogo perde força quando consigo perceber que aquilo que me prende também precisa de mim pra sobreviver. Sound System. Break the trance. Wake up, no hypnosis. The boys, eles sabem onde você para quando o tempo fica ali. Sabem aquilo que provoca outra vontade de seguir. Testam imagem, frase e horário, cada detalhe da reação, transformando o comportamento em previsão. Se volta, prende os olhos, então entrego indignação. Se desejo prende mais tempo, multiplicam tentação. Não importa se você ama, nem importa se odiou. Se permaneceu olhando, o mecanismo funcionou. Por isso escolho minhas batalhas. Nem todo assunto merece entrar. Minha paz não é território pra qualquer ruído ocupar. Não reage, observa, não consome, escolhe, não repete, confere, não entrega teu foco. Não reage, observa, não consome, escolhe, não repete, confere, não entrega teu foco. Despertar não é acreditar que existe um segredo universal, nem enxergar conspiração escondida em todo sinal. É reconhecer teus próprios hábitos antes de culpar alguém. É saber quando uma escolha realmente te faz bem. É desligar quando necessário, recusar o excesso sem temor. Dá valor ao que constrói, em vez daquilo que faz barulho. Hoje minha atenção tem dono, e esse dono voltou a ser eu. O mecanismo continua funcionando, mas perdeu o espaço que recebeu. Pode chamar, pode piscar, pode prometer, pode provocar. Se eu conheço o mecanismo, eu posso escolher não entrar fora da hipnose. Agora eu decido onde vou permanecer. Não deixo qualquer impulso escolher o que vou fazer. Se querem minha atenção, terão que merecer, porque meu tempo não nasceu pra desaparecer. Não precisei fugir do mundo, nem abandonar ninguém. Eu apenas acordei.